Nós não somos viciados em pessoas, somos viciados em estados emocionais. E enquanto você não entender isso, vai continuar chamando reação de amor. A maioria das pessoas acredita que reage porque é assim mesmo, porque alguém provocou, porque o mundo é injusto. Mas a pergunta real nunca foi: por que eu reajo? A pergunta é: por quanto tempo eu vou continuar reagindo? A verdade mais inquietante sobre a experiência humana é que a maioria de nós passa a vida inteira acreditando estar no comando, tomando decisões conscientes e exercendo o livre-arbítrio, quando na realidade estamos apenas executando um programa pré-instalado. Existe uma decisão invisível que controla sua vida neste exato momento, e o mais assustador é que ela acontece tão rápido e de forma tão automática que você sequer percebe que ela ocorreu. Nós fomos condicionados, biológica e neurologicamente, a reagir ao ambiente em vez de agir sobre ele. Pense em como o seu dia começa. Você acorda, pega o celular e vê uma notícia ruim, um e-mail de trabalho com tom agressivo ou um comentário negativo nas redes sociais. Instantaneamente, sem que você precise pensar, seu corpo muda. Um comentário ativa a raiva. Uma lembrança ativa a dor. Uma situação de incerteza ativa o medo. Não há um intervalo consciente entre o estímulo e a sua resposta. Há apenas um reflexo imediato, um curto-circuito emocional que sequestra a sua atenção. O problema não é sentir raiva ou medo esporadicamente. O problema é que cada reação reforça um padrão neurológico. O cérebro adora a eficiência. E se você reagiu com irritação ao trânsito ontem, anteontem e na semana passada, seu cérebro entende que irritação é o programa padrão para essa situação. Com o tempo, essa reação deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que você é. Você começa a dizer: eu sou uma pessoa impaciente ou eu sou ansioso, confundindo um hábito de reação com a sua identidade. Mas isso não é personalidade, isso é memória. O seu corpo, que é a sua mente inconsciente, aprendeu o passado tão bem que consegue repeti-lo de olhos fechados. Quando você reage o tempo todo às mesmas pessoas, aos mesmos problemas e às mesmas circunstâncias, você está quimicamente viciado nas emoções que essas situações produzem. É aqui que a armadilha se fecha e a decisão invisível assume o controle. Se você acorda de manhã e imediatamente começa a sentir as mesmas emoções que sentiu ontem, a mesma preocupação, a mesma frustração, a mesma insegurança, então o seu passado acabou de se tornar o seu futuro. Biologicamente, não há diferença. O seu corpo não sabe distinguir se você está vivendo uma nova experiência ou apenas revivendo uma emoção antiga. Ele simplesmente obedece e, ao obedecer, ele ancora você em uma linha do tempo estagnada. Você acredita que está fazendo escolhas novas para a sua vida, que está buscando um futuro diferente, mas se o seu estado interno é uma réplica exata do que foi ontem, você não está escolhendo nada. Você está apenas repetindo. Você está vivendo em um loop de feedback, onde o ambiente controla como você se sente. E como você se sente, confirma que o ambiente é hostil, o que gera mais da mesma reação. Para quebrar esse ciclo, é preciso uma honestidade brutal consigo mesmo. É preciso parar e observar a si mesmo, como um cientista observa um experimento, e admitir que aquela resposta automática não foi uma escolha sua, mas sim um reflexo condicionado. Enquanto você não conseguir ser maior do que a forma como se sente, a sua vida não mudará, porque você está vivendo no piloto automático da sobrevivência. A decisão invisível é permitir que o mundo externo dite o seu mundo interno. E a libertação começa com uma percepção assustadora, mas necessária. Talvez, durante todo esse tempo, eu não estivesse vivendo minha vida de verdade. Talvez eu estivesse apenas reagindo a ela.
Entender que reagimos é apenas o primeiro passo. O verdadeiro abismo se abre quando compreendemos onde essa reação realmente vive. Existe uma hierarquia brutal na sua biologia que explica por que mudar é tão difícil. O seu corpo aprendeu o seu passado muito melhor do que a sua mente consciente jamais poderia aprender o futuro. Toda experiência altamente carregada de emoção, seja uma traição, um fracasso público, um momento de perda ou um susto profundo, deixa uma marca indelével, não apenas na sua memória, mas na sua biologia. Quando algo impactante acontece, o cérebro tira um snapshot da cena, registrando o que você viu, ouviu e onde estava. Mas é o corpo que faz o trabalho pesado de capturar a essência química daquele momento. O corpo memoriza a sensação visceral do medo, o aperto no peito da angústia, o calor súbito da vergonha. Nesse instante, o corpo se torna o armazém do seu passado emocional. O perigo reside no fato de que o corpo, diferentemente da mente racional, não é sofisticado o suficiente para distinguir uma experiência real de uma experiência imaginada. Depois que o evento original passa, basta um único pensamento, uma imagem aleatória cruzando sua mente enquanto você lava a louça ou dirige para o trabalho para acionar o gatilho. No momento em que você pensa na memória dolorosa, seu cérebro libera na sua corrente sanguínea exatamente os mesmos neuropeptídeos e hormônios que foram liberados quando o evento realmente ocorreu. Para o seu corpo, não importa que a situação tenha acontecido há 10 anos. Quimicamente, ela está acontecendo agora, novamente, com a mesma intensidade. Você está condicionando o seu corpo a viver em um estado constante de emergência, ensinando-o a se tornar viciado nas químicas do estresse e da sobrevivência. É exatamente por isso que tantas pessoas, mesmo após anos de terapia e análise racional, se encontram presas no mesmo lugar. Você ouve frases como: "Eu sei que isso já passou, eu entendo racionalmente que não há mais perigo, mas ainda dói, ainda sinto o aperto." Essa dissonância ocorre porque a mente consciente avançou, mas o corpo foi deixado para trás, ancorado quimicamente no passado. O corpo, que é a sua mente inconsciente, assumiu o controle. Ele está ditando como você se sente, e como você se sente influencia como você pensa, criando um ciclo fechado, onde o passado se recicla infinitamente. Você tenta afirmar algo novo com sua mente. "Eu sou seguro, eu sou amado." Mas seu corpo, inundado pelas químicas da insegurança e do medo, grita: "Não, você não é." E o corpo quase sempre vence, porque ele fala a linguagem do sentimento, que é muito mais primitiva e poderosa do que a linguagem do pensamento. Enquanto o seu corpo estiver sequestrado por essas emoções de sobrevivência, vivendo em um estado de alerta crônico, esperando que o predador ou o problema volte, não sobra energia vital para mais nada. A sobrevivência é egoísta, ela exige toda a sua atenção. Não existe espaço biológico para criar um novo destino, para se abrir ao amor, para confiar na vida ou para curar, quando o seu sistema nervoso está ocupado se defendendo de fantasmas. Você se torna um prisioneiro da sua própria fisiologia, drenando a bateria da sua vida para sustentar defesas contra ameaças que não existem mais no presente. A tragédia silenciosa da condição humana é viver anos a fio em um estado de emergência invisível, onde a maior barreira para a sua felicidade não é o mundo lá fora, mas a simples verdade de que o seu corpo ainda vive obsessivamente no lugar de onde sua mente já saiu. A busca incessante pelo amor é, na maioria das vezes, o maior disfarce do ego para uma necessidade muito mais profunda e dolorosa: o desejo desesperado de fugir do próprio vazio. Se formos brutalmente honestos, a maioria das pessoas que diz estar procurando um parceiro ou uma conexão profunda não está de fato pronta para compartilhar uma vida. Elas estão procurando um remédio,
um analgésico externo para aliviar a angústia de estarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Elas acreditam que encontrar alguém irá preencher as lacunas, curar as feridas e trazer a felicidade que não conseguem fabricar por conta própria. Mas aqui reside a virada cruel e inevitável da dinâmica humana. A vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você é. Existe uma matemática silenciosa operando nos bastidores da realidade e ela responde à sua frequência, não aos seus desejos. A necessidade é uma frequência vibracional muito específica e ela grita falta. Quando você vive em um estado de carência, esperando que alguém apareça para mudar sua química interna, você está transmitindo um sinal de escassez para o campo ao seu redor. E, por uma lei universal de ressonância, a falta só pode atrair mais situações de falta, ou pessoas que validarão a sua crença de que você não é suficiente. Você não atrai o amor quando precisa dele desesperadamente. Você o repele. É como tentar agarrar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força e desesperado você coloca, mais ela escapa. Entregar a chave da sua estabilidade emocional e da sua felicidade para outra pessoa, alguém que também tem seus traumas, medos e instabilidades, é o ato mais perigoso de autossabotagem que você pode cometer. Você se coloca em uma posição de vulnerabilidade passiva, tornando-se uma vítima à espera de um salvador que nunca chega. A verdadeira transformação acontece quando você inverte essa equação e compreende que o amor não é algo que se obtém lá fora, mas um estado de ser que se gera aqui dentro. Isso exige uma mudança radical de postura, deixar de ser um consumidor de emoções para se tornar um gerador delas. É aprender a cultivar estados elevados, como gratidão, alegria, inspiração e compaixão, antes que qualquer evento externo justifique esses sentimentos. A maioria das pessoas espera ter um motivo para sentir gratidão, mas a verdadeira maestria emocional é sentir gratidão para que o motivo possa aparecer. Quando você alcança esse estado de inteireza, onde você se sente tão preenchido por si mesmo que não precisa de nada externo para se sentir bem, a sua assinatura energética muda completamente. Nesse momento, algo paradoxal e poderoso acontece. Você deixa de emitir o sinal de eu preciso, que é repelente, e passa a emitir o sinal de eu sou, que é magnético. A inteireza é atraente, a autossuficiência emocional é irresistível. Quando você para de procurar completude em outra pessoa e se torna a fonte da sua própria alegria, você deixa de ser um mendigo emocional implorando por atenção e passa a ser um imã. Você começa a magnetizar oportunidades e pessoas não porque você as perseguiu, mas porque você se elevou ao nível delas. Talvez o maior bloqueio da sua vida não seja o destino ou a má sorte, mas a realização desconfortável de que você passou anos tentando receber passivamente aquilo que nunca se deu ao trabalho de aprender a gerar ativamente. O amor verdadeiro só encontra morada onde já existe vida, e não onde há apenas a eco de uma necessidade não atendida. Se você pudesse enxergar a realidade para além da matéria física e observasse o seu corpo como um centro de emissão de energia, entenderia finalmente por que a sua vida parece estagnada nos mesmos resultados, apesar de todos os seus esforços lógicos. A decisão invisível que governa o seu destino não é tomada apenas nas suas escolhas racionais, mas na assinatura eletromagnética que você projeta para o mundo a cada segundo. Para compreender isso, precisamos mergulhar na mecânica da existência. Os seus pensamentos funcionam como o sinal elétrico que você envia para o campo, enquanto os seus sentimentos são a força magnética que atrai as experiências de volta para você. É uma conversa constante com o tecido da realidade. O pensamento coloca a direção, identifica o alvo e traça o mapa. Mas é o sentimento,
a carga emocional que você sustenta, que cria o campo de atração necessário para que algo realmente aconteça. A tragédia da maioria das pessoas é que elas estão tentando criar uma vida nova enquanto sentem as mesmas emoções velhas. Elas pensam em riqueza, mas sentem a falta. Pensam em saúde, mas sentem a dor. Pensam em amor, mas sentem a solidão. Quando você vive em estados de raiva, medo, julgamento ou impaciência, você está operando no modo de sobrevivência. Nesse estado, toda a sua energia vital é drenada para os centros inferiores do corpo, preparando você para lutar, fugir ou se esconder. A sua biologia está consumindo todo o combustível para manter as defesas erguidas contra ameaças imaginárias. O resultado disso é um campo energético fraco, incoerente e desordenado. É como tentar sintonizar uma rádio de alta definição enquanto você está cercado por interferências e ruídos estáticos. Enquanto você estiver no modo de sobrevivência, você está separado do campo de possibilidades. Você está apenas tentando não afundar. No entanto, quando você aprende a autorregular o seu estado interno e permite que a energia suba dos centros de sobrevivência em direção ao coração, algo monumental ocorre. No momento em que o coração se abre e você cultiva sentimentos elevados como a apreciação ou a plenitude, você cria coerência. Essa coerência não é apenas um conceito abstrato, é um padrão rítmico e ordenado que organiza o funcionamento do seu cérebro e silencia o ruído interno da ansiedade. Quando o coração e o cérebro trabalham em sincronia, a sua assinatura energética torna-se um sinal limpo e poderoso. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um arquiteto da realidade. Nesse estado de alta frequência, você não precisa mais perseguir o que deseja com esforço braçal ou manipulação exaustiva. A grande revelação que poucos compreendem é que neste nível de consciência, você não força encontros, você não implora por oportunidades e não luta contra o fluxo da vida. Os eventos começam a acontecer de forma sincronizada, não porque você os pediu através de uma oração desesperada, mas porque você finalmente combinou energeticamente com eles. A realidade externa é obrigada a se reorganizar para refletir o seu estado interno. É uma lei de coerência. O campo responde àquilo que você emite com consistência. Quando você se torna a personificação da confiança e da abertura, o mundo para de lhe dar lições de sobrevivência e começa a lhe dar provas de abundância. O gancho invisível que prende você ao passado é cortado no momento em que você decide que o seu estado de ser é mais importante do que qualquer coisa que aconteça lá fora. Você não está mais apenas pedindo ao universo. Você está se tornando o próprio campo onde todas as soluções já existem, esperando apenas que você sintonize a frequência correta para que elas se materializem diante dos seus olhos. Se a decisão invisível que controla sua vida é a reação automática, a única forma de retomar o poder é através de uma habilidade que raramente nos ensinam: a autorregulação. Precisamos desmistificar a ideia de que a maturidade emocional ou o autoconhecimento transformam você em uma estátua de gelo, imune aos problemas do mundo. Reagir é uma função biológica de sobrevivência, um mecanismo de defesa ancestral que está codificado no seu DNA. O problema nunca foi o disparo inicial da raiva, a pontada súbita de medo ou o frio na barriga da insegurança. O problema real, aquele que verdadeiramente escraviza o seu destino, é o tempo que você escolhe permanecer acorrentado a essa reação. A verdadeira inteligência não reside em nunca cair, mas na velocidade com que você recupera o seu centro. Na neurociência, existe um conceito fundamental chamado período refratário. Quando você sofre um choque emocional, o seu corpo é inundado por uma tempestade química que dura, biologicamente, apenas alguns minutos. No entanto, se após esses minutos você continua alimentando o evento com pensamentos de ressentimento, culpa ou
Por que isso aconteceu comigo? Você está reinjetando a mesma química no seu sistema. Se você mantém essa reação por horas, ela se torna um humor. Se você a mantém por semanas, torna-se um temperamento. E se você a mantém por anos, ela se torna a sua personalidade. A decisão invisível, portanto, é o quanto de tempo você permite que um evento que durou segundos controle meses da sua existência. Permanecer reagindo é uma escolha inconsciente de ceder a soberania da sua mente para um evento que já morreu. A autorregulação é a inteligência em movimento. É a capacidade de observar a tempestade química começando no seu corpo e decidir, deliberadamente, que você não será o combustível para aquele incêndio. É um ato de rebeldia contra o seu próprio condicionamento. Quando você sente o aperto na garganta após uma crítica e, em vez de disparar uma resposta agressiva ou se afundar na autocomiseração, você respira e volta para o momento presente, você está reescrevendo o seu código neurológico. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que o ambiente externo não tem mais o poder de ditar o seu estado interno. Quanto mais curto for o seu período refratário, mais livre você se torna. A liberdade invisível não é a ausência de caos, mas a presença de um centro que o caos não consegue deslocar por muito tempo. Cada vez que você diminui o tempo que permanece preso à mágoa ou ao estresse, você está resgatando energia vital que antes era desperdiçada na manutenção de conflitos passados. Essa energia recuperada é o que permite que você finalmente comece a criar o futuro que deseja, em vez de apenas sobreviver ao presente que tem. A autorregulação é o que separa as vítimas das circunstâncias dos mestres da própria realidade. Não se trata de uma perfeição inalcançável, mas de uma prática de resiliência constante. No final das contas, o segredo da maestria pessoal não é evitar a queda, pois a vida sempre encontrará formas de desafiar o seu equilíbrio. O segredo é aprender a levantar mais rápido a cada vez, até que o ato de voltar ao centro se torne tão natural e automático quanto a própria respiração. É nesse intervalo, entre o estímulo e a resposta, que reside todo o seu poder de mudar a trajetória da sua vida. No encerramento dessa jornada de autodescoberta, precisamos encarar a verdade que estava escondida sob a superfície o tempo todo. No fundo, ninguém quer apenas o amor, o dinheiro ou o sucesso por si mesmos. O que cada ser humano realmente busca, de forma desesperada e incessante, é a alegria de se sentir em paz, a liberdade de não ser mais um escravo das próprias memórias e a sensação vibrante da vida pulsando novamente, sem as amarras do medo. Passamos décadas pedindo que o mundo mude, que o governo mude, que o parceiro mude ou que a sorte mude, acreditando que, se o exterior se reorganizar, o nosso interior finalmente encontrará descanso. Mas a decisão invisível, aquela que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente florescem, é a coragem de parar de pedir e começar a ser. Tudo começa quando você decide, com cada fibra do seu ser, que o estado a partir do qual você vive é uma escolha interna e não uma consequência externa. Quando você para de projetar suas carências no futuro e começa a cultivar a inteireza no presente, o mundo ao seu redor não tem outra escolha a não ser responder. Essa resposta não vem por esforço exaustivo, nem por manipulação das circunstâncias, mas por pura e simples coerência. A vida é um espelho implacável que não reflete o que você deseja, mas quem você está sendo. A partir do momento em que você se torna inteiro, o amor deixa de ser algo que você procura febrilmente em rostos estranhos e passa a ser a própria substância da sua presença. Você percebe que a liberdade que tanto buscava nunca esteve trancada por fora. Você sempre teve a chave, mas estava ocupado demais reagindo às sombras na parede.
Tornar-se o autor da sua própria química interna é o ato final de rebeldia contra um destino medíocre. É reivindicar o seu direito divino de ser o arquiteto da sua própria realidade, vivendo a partir de uma frequência de abundância que torna o impossível apenas uma questão de tempo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou e reconheceu que essa verdade não é apenas teoria, mas o chamado para uma nova forma de existir. Você sentiu o peso da responsabilidade, mas também o alívio profundo de saber que o controle sempre esteve em suas mãos. Não permita que essa luz se apague na próxima distração do seu dia. Se este conteúdo tocou a sua alma e trouxe clareza para as batalhas invisíveis que você enfrenta, manifeste sua presença agora. Deixe o seu like como um selo de compromisso com a sua própria transformação. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar caminhando juntos, fortalecendo a sua mente e protegendo a sua energia contra o retorno ao piloto automático. E, mais importante do que tudo, não guarde essa chave apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está vivendo no modo de sobrevivência, exausta de reagir ao mundo. Você pode ser o catalisador que faltava para que ela também tome a decisão invisível de despertar. O mundo está cheio de pessoas reagindo. Seja você aquele que age, que inspira e que lidera pelo exemplo de quem finalmente aprendeu a ser livre.